Que bom, chegamos ao final de mais uma semana de estudos. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro. Você está no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos fazer a nossa recapitulação da lição. Esta semana foi a semana da lição 12. O título da lição, O Chamado para Permanecer Firme. O texto para nossa análise e estudo está na carta de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. É importante essa leitura. O verso para memorizar está nos versículos 10 e 11. E diz assim, vamos ler juntos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Antes de seguirmos para o estudo, oremos pedindo a Deus sabedoria. Pai eterno, Deus de amor, graças te damos por essa semana abençoada, por termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, fazermos essa recapitulação juntos. Pedimos o Teu Santo Espírito nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa semana, alcançamos a compreensão de que o grande conflito em que estamos inseridos é uma batalha de longa duração. Precisamos estar firmes e unidos em Cristo para alcançarmos a vitória final. Olá, família, tudo bem? Antes de seguir para o estudo desse dia, queremos fazer um convite a você. Na terça-feira, dia 19, às 8 horas da noite, nós estaremos lançando aqui um vídeo. O propósito dele é interagir com vocês. Vai ser um vídeo muito legal, onde nós pretendemos responder as perguntas que vocês tenham, curiosidades sobre o canal Em Família, os seus participantes, ler os comentários de vocês. Nós temos recebido muito apoio através das mensagens, dos comentários. Fique ligado, acompanhe esse vídeo. Isso mesmo, e você pode interagir conosco através da nossa página no Instagram. Nós queremos fazer um convite para você nos seguir por lá. O nosso endereço é @emfamiliaoficial_. Essa semana nós vamos deixar uma caixinha de perguntas lá, onde você pode deixar suas dúvidas, curiosidades que você queira saber do canal. Fique ligado. Essa semana nós vamos dar início e nos encaminhar para o final da carta de Efésios, que é o assunto principal desse trimestre, né? E aqui nessa semana vai ser destacado que nós estamos fazendo parte de uma luta cósmica. Inclusive, Paulo vai usar aqui a metáfora da guerra. E aqui na lição de sábado, a introdução ela vai nos levar para este caminho. Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, o que nós faremos? Onde está o segredo da vitória? O que nós podemos fazer? Inclusive, o verso para memorizar dessa semana já começa respondendo esses questionamentos. Diz que a nossa força está no Senhor. Ou seja, Ele é a nossa força, Ele é o segredo da vitória. É isso aí, Alexandre. Inclusive, o título da lição é um chamado para permanecer firme. Nós já vimos várias instruções, fomos exortados por Paulo, já entendemos, já discutimos aqui que o relacionamento entre seres humanos, seja o conjugal, o familiar, de servos, é sempre um relacionamento, são sempre relacionamentos conflituosos. E fomos instruídos a como lidar nessas situações. E o autor da lição, baseado no último capítulo de Efésios, vem nos exortando a permanecer firmes. Então, é hora de nós nos apoderarmos do que nós já recebemos e permanecer firme, vivendo essa realidade. Essa história de Eliseu está relatada aqui na introdução, no estudo de sábado. Ela vem para nos trazer consciência. Eu acho que nós precisamos estar espertos, estar conscientes quanto ao grande conflito, quanto à situação em que nós estamos. Pode ser, e com certeza, ao longo da nossa caminhada, nós vamos enfrentar conflitos, vamos enfrentar problemas,
E nós precisamos ter consciência da guerra, do panorama geral em que nós estamos inseridos. E mais do que consciência da realidade, nós precisamos ter consciência do apoio, do suporte que nós temos, da força que opera ao nosso lado, a nosso favor. Então, nesse estudo de domingo, a lição vai nos levar à compreensão de que o apóstolo Paulo vai fazer um chamado à batalha nesse final da sua carta. É um chamado a lutarmos essa batalha que já está se desenrolando. Né? A oração dele que nós vimos no sábado, de que os nossos olhos sejam abertos, de que nós possamos ter a visão ampliada, é para enxergarmos a gravidade, a importância dessa batalha, que é uma luta cósmica, nós já estudamos sobre isso, que envolve muito mais do que esse plano terreno, né? E nesse finalzinho da carta, ele vai fazer um convite a lutar essa batalha e a se preparar para ela. Legal, Júnior. E isso aí é importante compreendermos que, além de sermos chamados para a luta, para a batalha, nós não podemos ir de qualquer maneira. Seria um suicídio um soldado ir para a guerra, enfrentar seu inimigo, sem estar preparado. Então, precisa de uma preparação. E Paulo exorta da seguinte forma: vistam-se com toda a armadura de Deus. Deus concede a nós cristãos a sua armadura para que possamos enfrentar essa luta contra os poderes de Satanás nesse grande conflito entre o bem e o mal. A lição continua aqui e vai entrar num ponto importante dessa metáfora, que é a guerra, o contexto da guerra. Ela vai falar nesse dia sobre o discurso da batalha. Esse era um ponto muito importante da guerra e Paulo dá um destaque para isso, né? Ele vai dizer que o sucesso, né, a vitória depende da presença e do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmo, mas que eles continuassem firmes no poder de Deus. Então, esse é o segredo da vitória. Nós precisamos estar cientes dessa batalha, nós precisamos nos preparar, mas também precisamos ter a consciência que a nossa vitória depende do Senhor. Diante dessa realidade que nós estamos estudando, né, sobre essa guerra, e nós já estamos vendo que não é qualquer guerra, o apóstolo Paulo ele vai reforçar aqui no estudo da segunda-feira que nós precisamos ter a consciência que o nosso poder vem do Senhor. Isso que ele vai enfatizar aqui. E para isso ele usou duas palavras aqui do verso 10, que é poder e força, para enfatizar esse argumento dele. Né? Então ele vai dizer que a igreja, os crentes, não têm poder neles mesmos. Eles precisam do poder derivado de Cristo para serem vitoriosos nessa guerra, que não é qualquer guerra, é uma guerra espiritual contra forças, inimigo forte, mas que Cristo já venceu, e ele é o poder para nós. E o título de hoje fala exatamente disso, fortalecidos em Cristo. Nós já estudamos, já lemos a carta de Efésios várias vezes e vemos que é uma carta impregnada de Cristo. É uma carta que fala da graça, do poder de Cristo em favor dos crentes. É muito importante nós reconhecermos essa realidade, entendermos que não temos poder, o poder é dele, de Cristo, agora que esse poder está à nossa disposição para nos fazer vitoriosos e vencedores. Muito legal. E a lição vai nos levar ainda a uma compreensão final. Embora a referência para esse poder seja Cristo, ele vai dizer que o autor vai trabalhar que todos os agentes da divindade estão interessados na nossa vitória. Ele faz referência, Paulo faz referência a Deus, que disponibiliza as armas, as armaduras de Deus, e também ao Espírito Santo. Em outras partes da carta ele fala do Espírito Santo. Ele orou para que Deus concedesse que eles fossem fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no íntimo.
E o Espírito também provê a espada, que é a palavra de Deus. Então, essa referência ao Espírito Santo, a Deus, a Cristo Jesus, interessados na nossa vitória. A lição de terça-feira, ela vai trabalhar exatamente esse ponto da metáfora, né? Que é o conflito em si. Por que que Paulo usava essas expressões militares na maioria das suas cartas, né? Então, a lição vai dizer que ele entendia que essa guerra cósmica se assemelhava muito a uma guerra, né, em alguns aspectos. Entre eles, por exemplo, é que é uma guerra de longa duração. Né? Nós vamos estudar também na quinta-feira que é uma guerra de resistência. Né? E o tema dessa semana também é para permanecer firmes. Então, a lição vai dizer que na nossa luta espiritual, nós temos várias batalhas até o conflito final, que tem que ser vencido. E que batalhas são essas? São exatamente esses conflitos que nós estamos estudando, de relacionamento, na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho. Isso é uma guerra, faz parte de uma guerra, e que são batalhas que precisam ser superadas dia a dia. Exatamente, Alexandre. E o autor da lição, aqui quase no final da mesma, ele escreveu da seguinte forma: quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico. Então, para as instruções de Paulo que chegam até nós, é para colocarmos todas as armaduras de Deus. E com essas armaduras, nós estamos entendendo que estamos num conflito e somos soldados nesse conflito, levantando a bandeira de Jesus Cristo e estaremos prontos para a vitória com ele. Então, seguindo com o tema central da nossa lição dessa quarta-feira, é o conceito empregado por Paulo dessas batalhas antigas. E como fator determinante para a vitória, ele traz a resistência, que é o tema da nossa semana. No comecinho dessa lição, ele traz aqui um escrito antigo, né, uma citação desse escrito antigo, de Tucídides. E ele enumera 3 ações que eram fundamentais para vencer essas batalhas antigas. Ele diz que 1, avançar contra o inimigo, 2, atacar e manter posição, e aí está o fator de se manter firme, de permanecer na posição, e de resistir, e terceiro, derrotar o inimigo. O autor vai considerar que dessas 3 etapas da batalha, a principal era a segunda das 3 ações, que é se manter firme, guardar posição. E aí nós podemos trazer essa analogia para a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos manter firmes, guardar posição. As conquistas espirituais ao longo dessa caminhada precisam ser pontos de partida para novas experiências, para novas ações na nossa vida. Se nós fomos vitoriosos em uma circunstância, em um conflito, em uma provação, que ela seja um ponto de partida para alcançarmos novas vitórias em outras situações, em outras circunstâncias que a vida possa nos trazer. Ainda dentro desse contexto da batalha, a segunda parte da lição ela vai nos aconselhar a ficarmos unidos. Assim como na guerra, né, era essencial resistir, mas essa resistência ela era agrupada. Todos deviam ficar juntos, né, com o mesmo objetivo, unidos ali. Não podia se desfazer um para cada lado. E a lição ela vai trabalhar isso. Vai dizer que nessa guerra, nessas lutas, nós devemos resistir juntos. Né? Nós estudamos esse trimestre também sobre a unidade na igreja, na família. Então é importante nós mantermos unidos, nos mantermos unidos.
E essa unidade que o Alexandre levanta, ela precisa ser a unidade no sentido horizontal, entre os membros da igreja e da família também, lógico, e a unidade no sentido vertical, a unidade com Cristo. Nós nos revestimos das armaduras de Deus, que são atributos que Deus nos concede para essa batalha, e aí vamos nos unir uns aos outros e vamos formar o grande exército do Senhor que vamos enfrentar e vencermos as batalhas dia após dia. Então, na reflexão do estudo dessa quinta-feira, no verso 12, capítulo 6, verso 12, fala da nossa luta. E é importante nós entendermos isso. Existe uma luta. A luta é real. Não existe neutralidade nessa batalha. Ou você e eu estamos de um lado ou estamos do outro lado. E, graças a Deus, nós escolhemos o lado de Cristo. E como soldados de Cristo, nós somos orientados pela palavra de Deus e temos aprendido muitas orientações nesses estudos com a carta de Paulo, a nos preparar para enfrentar esse inimigo astuto e maligno. Nós precisamos das armaduras de Deus, precisamos de ter Jesus como nosso general e reconhecer que a luta é real e cada dia partir para a batalha. E dentro desse contexto, pai, a lição ela vai dizer também que nunca é uma boa estratégia, se tratando de guerra, né, nós subestimarmos as forças opostas, que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Né? É importante nós termos a consciência de que tipo de inimigo nós estamos lidando. Né? Não para nos atemorizarmos, mas sim para entendermos a seriedade dessa luta e o quão nós precisamos de Cristo, o quão nós precisamos estar preparados para essa batalha. Eu acho que é uma consideração importante nós exemplificarmos, trazermos para a prática o máximo possível essa metáfora. E subestimar o inimigo, como o Alexandre fez o comentário aí, muitas vezes pode ser brincarmos com situações que podem nos levar à derrota espiritual. Deixarmos que situações se prolonguem, situações ruins, nos alimentarmos de coisas que não vão nos nutrir, nos deixar forte espiritualmente, seja conteúdos áudio, visual, leituras. Então nós precisamos estar, como o papai citou no comentário dele, nos preparando, nos fortalecendo a cada dia. O título da lição, Lutando contra Poderes Malignos, e as expressões que Paulo se utiliza para fazer referência a esses poderes, nos falam da importância desse inimigo, do poderio ofensivo desse inimigo. Então nós vamos estar sujeitos a situações difíceis que vão exigir a nossa preparação. Por isso nós precisamos estar firmes, preparados na leitura da palavra, na oração, na comunhão e na nossa devoção. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.